de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos prosperidade divina entrando no teu caminho, entrando na tua empresa, entrando na tua família, entrando na tua vida espiritual. O Senhor te abençoando em todas as coisas, você sendo bem-sucedido em todas as coisas, e o novo de Deus nascendo na tua vida. Quero declarar que grandes e poderosas coisas começarão na tua vida a partir do dia de hoje, no nome de Jesus. Quero liberar uma palavra também sobre toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor, da mesma maneira que abriu o ventre de Ana, o Senhor venha abrir o ventre dessa mulher e ela venha ter um milagre em seus braços. Também oro, Pai, por todo marido, pai, que precisa de um milagre especial para o sustento da sua casa, para a responsabilidade que ele tem. Eu te peço, Pai, dá uma saída sobrenatural para essa pessoa que está numa dificuldade, que está numa situação difícil, que está atravessando um momento delicado, que o Senhor dê uma ideia, que o Senhor coloque algo no caminho dessa pessoa e dê livramento. No nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e também oramos para que haja salvação nesse lar, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e que no dia de hoje sejamos guiados pelo Espírito Santo. Consagramos esse dia ao Senhor e pedimos sabedoria, pedimos favor e pedimos a condução do amado e doce Espírito Santo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética que vai te abençoar. Uma palavra profética que vai, com certeza, ser um divisor de águas na tua vida e na tua família. Eu sei que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração é um problema para muitas pessoas. Tem gente que não consegue se contentar com nada. Você sabe, o que mais leva pessoas que são bem-sucedidas financeiramente a um estresse, a uma depressão, a uma tristeza e amargura de alma, é a falta de contentamento. É a falta de um princípio espiritual na sua vida. Na verdade, esse princípio espiritual que falta, ele é fundamental para a pessoa viver bem, viver tranquila e viver satisfeita. Sabe, eu tenho um amigo que é médico, ele é muito conhecido no Brasil, e ele fala uma coisa interessante, que enquanto você está comendo, sabe, você está se alimentando, almoçando, jantando, demora vários minutos para você ficar saciado. Mas o que a maioria das pessoas fazem é comer desenfreadamente, pensando que tudo aquilo é fome, quando na verdade precisa de bem menos para que o seu estômago se sinta satisfeito. Na verdade, se você parar pela metade do que você está acostumado, daqui a alguns minutos você não vai sentir mais fome. Mas a gente come tão acelerado e acaba comendo além da conta, e esse depois acaba sendo o nosso prejuízo. Bem, eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Aprender a se contentar vai fazer bem, não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde emocional. Aprender a se alegrar com aquilo que tem. Entenda, eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui ministrando ao teu coração para você ser uma pessoa preguiçosa, para você ser uma pessoa acomodada, não. Você tem que trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar e quero, até o meu último dia de vida, se Deus permitir, eu quero estar trabalhando. No entanto, eu não quero
sabe, viver descontente com a vida que tenho. Eu não quero viver me comparando com a vida dos outros, porque esse é o problema das pessoas hoje. Elas se comparam. E você vê muita crítica, você vê muito comentário, que muitas vezes são comentários ruins, comentários negativos a respeito de algo, a respeito de alguém, que por trás daquilo é um grau comparativo, é a pessoa se comparando. Ou seja, nós trocamos a verdadeira, eu posso dizer, humildade pelo grau comparativo. E isso nos torna muitas vezes limitados, porque não vivemos o que Deus tem para nós. Agora, você viver sempre atrás de dinheiro, sempre atrás de conquistas materiais, sempre se comparando e correndo para ter o que o outro tem, pensando assim, não, se ele pode, eu também posso. Se ele consegue, eu também consigo. E claro que você consegue. O que você não pode é viver infeliz. Porque há pessoas que o dia delas acaba quando elas veem um outro melhor do que elas. Tem pessoas que não conseguem ter alegria na sua vida, porque elas não conseguem se alegrar com a mesa que elas têm posta diante delas. Elas têm que estar olhando pela janela a mesa posta do vizinho, como se a vida do vizinho fosse melhor do que a sua vida. É por isso que essa lei, ela é fundamental para toda pessoa que quer viver uma vida tranquila. Se contente com aquilo que Deus tem para você. Se contente com aquilo que Deus tem para você. Não viva se comparando, não viva, sabe, para ficar olhando a vida do outro. Se contente com aquilo que Deus tem para a sua vida. E com isso, eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você abandonar os teus sonhos, não estou dizendo para você não correr, eu não estou dizendo para você não avançar, eu só estou dizendo que você tem que ser feliz com aquilo que você já conquistou, com aquilo que Deus já te deu. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A Bíblia nos ensina a viver contentes sem importar as circunstâncias. Então eu posso estar numa maré muito boa, como posso não estar numa maré tão boa, que eu vou viver contente, porque eu sei, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Pode não ser o que você gostaria. Você poderia estar pensando, sabe, em coisas muito maiores. Você poderia estar pensando, puxa, mas eu poderia estar vivendo tal coisa, e não está vivendo. Talvez a sua vida deu uma parada, uma estagnada, e por isso você está descontente. Eu vou dizer uma coisa para você. Independente do momento que você estiver vivendo, você vai ter que aprender a viver contente. Porque isso é gratidão a Deus. Isso é desfrutar da jornada. Isso é viver o propósito. Porque durante a nossa vida nós vamos ter não só momentos de alta, mas vamos ter momentos, sabe, de linha reta, e momentos de baixa. E você vai ter que aprender a administrar isso com a ajuda do Espírito Santo. Tem gente que nunca está contente com o carro que tem, com a casa que tem, com a família que tem, com a empresa que tem, com o que está realizando. Vive sempre infeliz. É por isso que algumas pessoas chutam o balde, podemos dizer, porque elas não conseguem ver contentamento na sua vida. E muitos casos, onde pessoas acabam cometendo erros gravíssimos, é porque elas não se contentaram com aquilo que elas tinham. Não se contentaram com aquilo que elas tinham. Não se contentaram com o cônjuge que tinham. Não se contentaram com a família que tinham. Não se contentaram com o conforto que tinham. Entenda, a Bíblia diz em Hebreus 13:5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. A Bíblia não está dizendo para você não prosperar, a Bíblia não está dizendo para você não enriquecer, a Bíblia só está dizendo para você que a tua vida assim, tem que ser isenta de ganância. O que é a ganância? É aquela pessoa que quer mais, você tem que querer mais, mas com contentamento. Porque na busca
Na busca por mais, as pessoas comprometem princípios, as pessoas mentem. Na busca por mais, as pessoas acabam tendo atitudes desenfreadas e acabam pecando contra Deus. Então, é como eu disse, você querer mais é uma coisa. Agora, querer mais sem contentamento é outra coisa muito diferente. Porque vai levar você a ser uma draga, um consumidor, sabe? E isso passando por cima de tudo. Uma vida de extremo consumismo, ela é perigosa. É a pessoa que, para se sentir bem, ela tem que comprar, ela tem que adquirir, ela tem que estar conquistando, ela tem que estar vencendo. Mas vem cá, você já parou para pensar que essas coisas não vão produzir nada na sua vida? Você pode comprar o melhor perfume, o melhor relógio, o melhor carro, você pode ter muitos bens. Entenda, não é tudo isso que vai fazer você feliz. Entenda, eu estou dizendo que você pode ter isso e muito mais. Eu não estou dizendo que Deus tem um problema com o dinheiro. Não, Deus não tem um problema com o dinheiro. Deus tem um problema quando o homem não consegue se contentar. Sabe por quê? Porque um homem que não é contente, uma mulher que não é contente, uma família que não é contente, está sempre inquieta. E se essa é a sua realidade, alguns ponteiros têm que serem ajustados. Não temos de ficar irritados com nada, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, porque o Senhor cuida de nós. Em Filipenses 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu tenho até vergonha. E sabe por quê? Porque Paulo estava numa prisão, estava na verdade como se fosse um calabouço de uma prisão, com seus pés, suas mãos acorrentadas, um lugar sujo, com pouca luz, com outros presos que tinham realmente cometido crime, realmente cometido verdadeiras atrocidades. E ele estava lá dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos o Senhor. Outra vez os digo alegrai-vos. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu estaria alegre como Paulo, preso? Será que eu estaria contente por estar naquela situação? Será que eu não estaria reclamando? Porque por que as pessoas reclamam? Porque não estão contentes. E tem gente que tem tudo. Tem uma cama quentinha, tem um teto sobre a sua cabeça, tem recursos também, mas está sempre descontente. Sempre nada está bom. Escreve aqui nos comentários dessa oração: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Sabe o que eu escreveria para minha família se eu estivesse preso? Talvez eu diria: Ariane, as coisas não estão bem, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, está tudo tão difícil, meu bem. Eu diria para os meus filhos: papai ama vocês, mas Deus está me fazendo sofrer. Eu não sei, sabe, eu não sei o que passaria, talvez, na minha cabeça naquele momento, mas o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração sobre a lei do contentamento, aprender a me contentar. E o apóstolo Paulo aprendeu isso, ele aprendeu a viver contente apesar da circunstância. Claro que isso não faz de você uma pessoa acomodada, mas isso faz de você uma pessoa que desfruta. A maioria dos jovens hoje, eles estão numa corrida para ganhar mais, pensando no futuro, pensando no amanhã, e deve ser assim.
mas com contentamento. Quando você chegar na sua casa, você tem que verdadeiramente descansar. Você tem que verdadeiramente desfrutar da sua família, desfrutar da vida que Deus tem lhe dado. Os primeiros anos da vida do meu filho, eu perdi. Eu estava presente, mas ao mesmo tempo não estava. Por quê? Porque eu estava sempre em alta velocidade, cuidando mais dos outros do que cuidando de mim. Cuidando mais dos outros do que cuidando realmente daquilo que Deus quer que eu cuide, que é do que Ele me deu. Eu aprendi que a primeira igreja de um homem é a sua família, aonde ele tem que pastorear a sua esposa e pastorear os seus filhos. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro, não adianta eu estar aqui pregando para multidões, em programas de televisão, uma influência gigantesca, com vários livros espalhados pelo mundo, e perder a minha família. Preciso estar contente com aquilo que Deus tem me dado. Descobri que o segredo de estar contente é pedir a Deus o que queremos, sabendo que, se for certo, Ele fará acontecer na hora certa. E se não for certo, Ele fará alguma coisa muito melhor do que aquilo que eu pedi. Por isso é importante aprender a confiar em Deus completamente, se eu quero desfrutar a minha vida em paz e tranquilidade. Aprenda a descansar em Deus, se alegre, pare de murmurar, pare de ser essa pessoa ranzinza, pare de ser essa pessoa ansiosa, pare de ser essa pessoa preocupada, porque o que Deus tem para a tua vida sempre será melhor. Então você está chorando, como diz o gaúcho, as pitanga, por um negócio que não deu certo, quando na verdade você deveria agradecer a Deus porque um livramento houve, ou uma porta melhor tem para você. Você não se contenta, você não sabe ainda aceitar a vontade de Deus. Sabe, quando eu penso nisso, quando me dá uma ânsia por um negócio que não dá certo, eu fico chateado em primeiro momento. Só que agora eu tenho exercitado outra coisa, eu tenho exercitado a lei do contentamento. Senhor, sou grato a Ti, porque se não abriu a porta, se não aconteceu, é porque Tu estás no controle. Eu sei, Tu sempre acerta, eu sempre erro. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Talvez eu esteja falando com alguém, o Espírito Santo está falando com uma pessoa, que talvez tenha dito a Deus aí que se Deus não fizesse um milagre, ia abandonar a fé, ia largar tudo, ia desaparecer, que Deus não ia ver mais ele. Ei, calma, cidadão. Deus está falando contigo. Acredite, Deus tem o melhor para a sua vida. Desfrute da jornada. Aprenda a comer tranquilo. Aprenda a viver tranquilo. Aprenda a confiar em Deus, certo? E se contente com aquilo que Deus tem te dado. Mas Deus poderia dar um pouquinho mais para mim. E Ele vai dar, se você o buscar a partir de hoje, em todas as decisões da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, escreve aí mais uma vez, alegrai-vos. Alegrai-vos, foi o que o apóstolo Paulo disse várias vezes na carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E eu sempre pensei, como é que um homem conseguiu se contentar estando na prisão? E entenda, contentamento não significa estar acomodado. Contentamento significa desfrutar. Aprenda a desfrutar da jornada. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que você seja uma bênção agora e compartilhe essa palavra com 7 pessoas. Amém? Compartilhe essa palavra com 7 pessoas. 7 pessoas que você nunca compartilhou oração. 7 pessoas que você nunca mandou oração para elas. Porque a prosperidade de Deus já está tocando aí na tua vida, eu tenho certeza. Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês. O testemunho é da Viviane. E ela escreveu assim, graça e paz. Eu estou aqui para testemunhar a cura de um câncer na cabeça da Marcela. Fizemos a campanha e em uma manhã o Senhor disse que Deus estava curando uma mulher com câncer na cabeça.
Eu tomei posse dessa bênção e, para a glória de Deus, ela foi curada. Muitas vidas são transformadas através da palavra. Que Deus abençoe sempre a sua vida e toda a sua família. Glória a Jesus, Marcela. Jesus Cristo cura. Eu sei que Ele cura. Amém? Mais um milagre de cura de câncer aqui nas orações. Você que está passando por um problema, coloca aqui nos comentários sua necessidade, que eu vou estar orando por você. Amém? E você que ainda não conhece meus livros, adquira hoje, vá no meu site www.viniciusiracete.com.br e adquira esse devocional. Uma palavra para cada dia do teu ano. E nesse devocional tem muita palavra profética e orações que você pode fazer. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco melhor os sonhos que você tem tido. E esse aqui é o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Todos esses livros você pode adquirir no nosso site. Também eu quero dar um recado aos nossos alunos da academia. Segunda-feira eu tenho uma notícia mega importante para todos vocês, que vai ser de alegria para todos. E para você que não é meu aluno ainda da academia, era melhor você se tornar. Porque segunda eu vou anunciar na oração das 6 horas da manhã algo exclusivo que nós vamos liberar na academia aqui no Global ainda esse mês. Segunda-feira eu vou fazer esse anúncio, tá bom? E domingo agora vamos ter Santa Ceia. Às 9 horas da manhã. Vou transmitir o culto direto do meu canal. E eu tenho uma palavra sobre a adoração e o alabastro. Gostaria que você não perdesse essa palavra. Deus vai falar muito contigo. Amém? Se você quiser estar presencial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando. E se você não puder estar no presencial, esteja no online junto conosco. Diz assim o Salmos 91, espero que você já tenha compartilhado, já tenha colocado teus pedidos de oração aí nos comentários, certo? E enquanto eu estava ministrando, Deus me mostrou o rosto de uma mulher que está todo marcado por uma alergia ou por um outro problema. Acalma teu coração, Jesus Cristo já está operando na sua vida, amém? Jesus Cristo já está operando na tua vida e eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Confie no Senhor, confie no Senhor. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Laísa, que está aí me ouvindo. E Deus manda dizer a você, Laísa, que grandes coisas o Senhor tem preparado para ti e para toda a tua casa. Eu vi o Senhor te entregando uma chave, um acesso, que vai ser muito importante no teu futuro, em nome de Jesus. O Senhor também me falou de um homem que tem sofrido vários atrapalhos no seu estabelecimento. As coisas estão estranhas, são animais que estão morrendo, problemas financeiros, e eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está quebrando hoje uma amarra espiritual aí na tua vida, para que essas coisas parem de acontecer, mas você vai se voltar para Deus. Amém? Você vai se voltar para Deus e Ele vai reverter tudo isso que tem sido lançado contra você, porque na verdade isso é uma obra maligna contra a tua vida, certo? E contra a tua casa. Então é tempo de você buscar a Deus, é tempo de você buscar a Deus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve no canal. Só vai fazer bem para você. Amém? Só vai fazer bem para você. Permita-me orar pela tua vida, permita-me te abençoar, no nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Nós nos rendemos à vontade de Deus aqui nessa oração. E queremos, assim como o apóstolo Paulo, Pai, nós queremos nos alegrar, independente da circunstância. Queremos desfrutar da nossa família, desfrutar da viagem, desfrutar do nosso dia, desfrutar até do lugar que nós trabalhamos. Queremos viver uma vida contentes, queremos viver uma vida alegres, não queremos viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida, Senhor, sempre com os nervos à flor da pele. Não. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa agora e tira a ansiedade do coração, tira a preocupação, tira o peso, a opressão que esse mundo tem colocado, a aceleração que não vem do Senhor. O que não vem do Senhor, tira. O que não vem do Senhor, arranca, Pai. O que leva essa pessoa, Pai, a viver sempre mal, viver de maneira negativa, ser uma pessoa murmuradora. Meu Deus, que o Espírito Santo a convença de que o Senhor é bom, de que sua benignidade dura para sempre, que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que ela não precisa forçar as portas, ela não precisa forçar, porque o Senhor a abençoará se ela te ouvir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti e oramos agora para que a prosperidade divina entre no caminho dessa pessoa. A prosperidade divina entre na sua casa, entre na sua família e que mudanças aconteçam, que toda obra do diabo caia por terra, que toda a opressão das trevas seja desfeita. Eu cancelo agora toda obra maldita, toda obra de maldade, toda invocação envolvendo o nome dessa pessoa, toda ação de demônios contra a vida dessa pessoa. Eu me levanto contra isso e na autoridade do nome de Jesus Cristo eu dou uma ordem: mal, retira-te agora do caminho dessa pessoa. Todo atrapalho, toda doença, todo mal que tem atacado, todo espírito de confusão e de opressão, sai do caminho dele, sai do caminho dela. E que essa pessoa receba a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração. Que essa pessoa receba essa paz no nome de Jesus. E que os doentes sejam curados agora, todos, fisicamente e emocionalmente. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, consagro a Ti cada pedido de oração e peço a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado e você vai abençoar 7 pessoas se ainda não o fez. Compartilhe essa oração com 7 pessoas agora e que Deus te abençoe. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, e de Deus Espírito Santo, fiel ajudador, fiel conselheiro, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado, tudo completo, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Que você seja curado totalmente no poder de Jesus Cristo, no poder daquele que sara. Ele perdoa os teus pecados e sara todas
as tuas doenças. Ser curado, receba a saúde. Jesus Cristo é da saúde no teu corpo físico. Jesus Cristo é da saúde, do alto da cabeça, plano dos pés. Tudo aquilo que era impossível de você fazer, faça agora. No poder e na autoridade de Jesus Cristo, eu quero declarar o milagre de Deus sobre a tua vida. Que toda incapacidade motora, que toda dificuldade para algo, em nome de Jesus, cesse. Nós oramos por milagres. Oramos também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dela e que o seu milagre venha para os seus braços. No nome de Jesus, assim como Ana alcançou o seu milagre com fé, em oração, com o coração quebrantado, que essa pessoa também alcance seu milagre, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Hoje será um dia de milagres, um dia de sobrenatural aí na tua vida. Creia que Deus já está preparando algo extraordinário para você viver hoje, com boas respostas, com portas abertas, com decisões favoráveis. Hoje será um dia sobrenatural. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo dirija nossos passos. E se você crê nessa palavra profética, declare aí nos comentários: eu creio que assim será. Amém? E cele essa palavra compartilhando com 7 pessoas. Manda agora para um amigo teu, para um parente, para um grupo de família. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você me acompanha pela TV Bandeirantes ou se me acompanha pela Rede TV, vem para o meu canal do YouTube e comece a orar conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Eu quero começar compartilhando com você um testemunho para a glória de Deus, testemunho da Filipa. E a Filipa escreveu assim: na live da noite, o Senhor profetizou para pessoas que tinham problemas na coluna. Eu estava há 3 dias com uma distensão na cervical, um torcicolo horrível que não me deixava dormir bem. Antes de ir dormir, eu fiz a minha oração e percebi que já não tinha mais dor alguma. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que me curou. Gratidão. Que Deus abençoe Filipa, Deus abençoe a ti e a toda a tua casa. Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre você, porque eu sei que essa é uma palavra de direção. Inclusive, tem mais pessoas que estão aí nessa live, que entraram agora ou que vão entrar depois, que estão com uma dor aqui muito forte no lado direito, bem aqui atrás da cabeça, sabe? Seja você quem for que entrou com essa dor, seja curado, seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Seja livre. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente por algo, seja livre, seja liberta. Em nome de Jesus, que todo o poder das trevas, toda a influência envolvendo o teu nome, toda a maldade feita contra ti, preparada, invocada no mundo espiritual contra a tua vida, seja quebrada agora em nome de Jesus e que você seja livre, você seja liberto. O que fazemos quando ficamos vulneráveis? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. O que fazemos quando ficamos vulneráveis? Bem, quando estamos vulneráveis, geralmente é porque não estamos abertos à correção do Senhor. O que significa isso, não estar aberto à correção do Senhor? A Bíblia nos diz em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. Sabe por que o Senhor enviou o profeta Davi? Porque Davi precisava de correção. Então Deus muitas vezes nos corrige e envia pessoas para ser essa graça de Deus, esse favor de Deus para nos corrigir. Se você anda sem correção, você anda sem limites. É que nem se você não corrige um filho seu por uma coisa errada que ele está fazendo, se você não chama a atenção dele, ele vai continuar fazendo errado e ele vai fazer pior e ele vai ser desrespeitoso com as pessoas. Enfim, na nossa vida, nós temos que permitir as correções do Senhor. Caso contrário, nós vamos ficar vulneráveis
vulneráveis não só ao erro humano, mas também vamos ficar vulneráveis, sabe, a decisões erradas. Vamos ficar vulneráveis à ação maligna, a pessoas que vão nos prejudicar. Porque Deus, sabe, Ele nos protege quando andamos em Sua palavra. A proteção de Deus é quando andamos em Sua palavra, é quando estamos guardados por Deus, andando no Seu conselho. Mas há pessoas que, infelizmente, elas não conseguem discernir que o Senhor está corrigindo elas, que o Senhor está querendo mostrar para elas que há um caminho melhor, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia, olhar para Jesus, sabe? Enquanto você não se permitir ser corrigido pelo Senhor, enquanto você for rebelde, porque há pessoas assim, há pessoas que não param em lugar algum, porque sempre que são corrigidas por alguém sobre algo que elas não devem fazer, elas, sabe, vão embora, elas espanam, como diz. Ou seja, se você não aceitar as correções do Senhor, Deus querendo alinhar o teu coração, como que você vai ficar melhor? Como que você vai entender sobre limites? Isso eu posso fazer e isso eu não posso fazer. Nós estamos numa jornada aqui nessa terra que o Senhor está sempre trabalhando na nossa vida. O Senhor está sempre moldando algo, mexendo em algo em nós. E se queremos vencer a vulnerabilidade, precisamos nos submeter às correções do Senhor, quando Deus diz que a gente está errado. E tudo bem, se você está errado, volta para onde você caiu e te arrepende, te levanta dali com a ajuda do Senhor e começa a andar direito. E você vai ver como é bom andar, sabe, na correção do Senhor. Nós somos beneficiários das correções do Senhor. Segunda coisa, estamos vulneráveis quando não servimos a Deus de forma aceitável. Essa é uma palavra para mim assim que falou muito forte comigo. Porque há pessoas que estão até servindo a Deus, mas elas não servem a Deus de forma aceitável. Elas estão servindo a Deus de forma errada. Ou seja, fazem o trabalho, certo? Se dizem cristãos, mas não estão aceitáveis para o trabalho do Senhor. É que nem o profeta Eli. Ele era o líder de uma nação. Ele era o sacerdote de uma nação. Mas ninguém respeitava mais ele, nem seus filhos o respeitavam. Tudo porque ele se tornou um líder vulnerável. Ele se tornou um líder que servia, mas que não era mais aceitável. Nós devemos servir a Deus aprovados. A Bíblia diz como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Então, não basta servir, tem que ser aceitável. Você tem que servir a Deus aceitável, porque isso, lá no fim da conta, na régua, isso vai contar. Eu vejo muitas pessoas que não têm sucesso, nem na vida cristã, nem aí fora, e eles estão tão mal acostumados a colocar a culpa do seu insucesso nos outros. Então é como se tudo e todos fossem o culpado do insucesso que a pessoa vive. A pessoa não consegue buscar, sabe, a Deus mais a fundo, ela não consegue ter mais intimidade com Deus e a culpa é sempre de alguém. Sempre eles culpam alguém. Isso se tornou, sabe, algo que o ser humano faz e ele faz repetidamente. Ele culpa sempre alguém pelo seu insucesso. Ele culpa alguém, sabe, por aquilo que não dá certo na vida dele. Quando na verdade nós deveríamos olhar para nós. Nossa santificação torna o serviço a Deus aceitável. Então não basta servir, eu tenho que ser aceitável. Eu só vou ser aceitável se eu viver uma vida em santidade, uma vida separada do pecado, alinhada com Deus. Sabe, as pessoas podem criticar você por você viver uma vida correta em Deus, uma vida direitinho com Deus, enfim, sabe, eu não digo que você não erre, você não fale, todos nós erramos, falhamos,
Mas quando as coisas começam a dar certo para você, as pessoas começam a criticar. Só que elas não veem todo o processo que você passou. Sabe, eu passei muitos anos da minha vida plantando o que eu vivo hoje. Então, na época, eu era o tipo de pessoa que tive que me afastar de muitas coisas, porque eu decidi servir a Deus de forma aceitável. Eu abri mão de coisas que me foi oferecida para servir a Deus de forma aceitável. Vivi uma vida de santificação e eu sei, a conta fecha no final. Mas há pessoas, sabe, que elas fazem tudo errado e elas querem ter os mesmos resultados que você tem. É impossível. É impossível as pessoas terem. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente sente o peso da inveja. A gente sente, muitas vezes, a inveja que as pessoas têm. Sabe, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus te prosperou, daquilo que Deus te abençoou. As pessoas, muitas vezes, invejam. E isso é um mal do ser humano, porque a partir do momento que eu invejo o outro, eu estou deixando de prosperar. A partir do momento que eu invejo a vida de outra pessoa, estou deixando de olhar para mim, do meu crescimento, do meu avanço. A terceira coisa, se você não quer se tornar uma pessoa vulnerável, quando não sabemos discernir a voz de Deus. Esse é um grande problema. Isso nos torna vulneráveis. Porque quando você não consegue discernir, filtrar o que é de Deus, filtrar o que Deus, sabe, tem para você, você cai em erro, você cai em golpe, você cai num mau negócio, você entra num caminho errado. Por quê? Porque não conseguiu discernir a voz de Deus, o que Deus está falando com você. Pessoas que não discernem a voz de Deus, elas caem no erro e são vulneráveis aos ataques do diabo, são vulneráveis aos ventos contrários, são vulneráveis às contrariedades aqui desse mundo. Então, se você quer se tornar um vitorioso, você vai ter que aprender a discernir a voz de Deus. E eu digo, a maioria dos cristãos não sabe ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não fala, não é que seja difícil ouvir a voz de Deus, mas eles não buscam uma familiaridade com aquilo que Deus fala. Olha, desde que Deus tem levantado o meu ministério para ser uma voz profética, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus, eu fico impressionado. O tanto de gente que não consegue ouvir a voz de Deus. Eu sempre tive eventos, fiz em cidades, fiz fora do país e eu vi muitos cristãos com dificuldade em me relatando isso. Sabe, eu não consigo entender o que Deus fala. Puxa, mas essa é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é ouvir a Deus. A tua responsabilidade é ouvir a Deus. E eu vou ser muito, eu posso dizer, enfático no que eu vou falar agora para você. É a responsabilidade de todo cristão aprender a ouvir a voz de Deus. É responsabilidade de todo cristão ouvir a voz de Deus. Então, não é que Deus não fala, é que você não está se dedicando a aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, o seu tempo, muitas vezes, perdido em coisas infrutíferas, está muitas vezes impedindo você de ouvir a Deus. E para encerrar, o que nos deixa vulnerável é quando nos afastamos de onde Deus nos colocou para funcionar. Você se torna vulnerável a todo tipo de circunstância. Quando você sai de uma posição que Deus te colocou, de um lugar que Deus te colocou, de um relacionamento que Deus te colocou. Há muitas pessoas que estão funcionando no lugar errado. É por isso que a vida delas não vai para frente. Elas estão travadas num lugar, elas estão travadas num relacionamento e elas não conseguem avançar. Eu quero afirmar para você que está me ouvindo, preste muita atenção nisso. Quando você está numa posição errada, num caminho errado, você não vai funcionar como Deus desenhou você para funcionar. É que nem eu querer, sabe, que um carro esportivo, sabe, o motor de um carro esportivo caiba dentro de um Fusca. Pode até caber dentro, mas não vai funcionar direito. Não vai ter a mesma estabilidade daquele carro. Ou seja, nós queremos que as coisas funcionem de qualquer jeito. As coisas não vão funcionar de qualquer jeito.
É que nem você, sabe, você compra uma televisão e você precisa colocar pilha no controle da televisão. Você quer que o controle da televisão funcione sem pilha, ele só vai funcionar se tiver pilha ali dentro. Ou seja, para as coisas funcionar tem que estar no lugar certo. Tudo tem que estar no lugar certo. O que falta tem que estar no lugar certo. Sabe, as pessoas querem que funcione de qualquer jeito. As coisas não funcionam de qualquer jeito no mundo espiritual. Você não vai vencer, sabe, como você quer vencer se você não andar segundo Deus, segundo o Espírito Santo aqui. As pessoas, sabe, elas reclamam tanto de lutas, elas falam tanto de dificuldade, mas elas estão funcionando errado. Elas estão fora de uma direção, elas estão fora de um propósito, sabe? Elas estão andando num caminho fora e elas querem que as coisas funcionem, não vai funcionar. É isso que está te deixando vulnerável. Você nem sabe como funcionar direito, você nem sabe como andar, sabe, na posição que Deus quer para a sua vida. Você está andando num caminho, você nem sabe direito se aquele é o caminho, a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, nós devemos parar e começar a buscar a direção do Senhor. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer deixar de ser vulnerável, onde o inimigo ataca, derruba você a qualquer momento? Então, você tem que se firmar em um lugar chamado verdade da palavra de Deus. Você tem que se firmar num lugar onde Deus fala. Você tem que se firmar num lugar que se chama o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética para você. Foi uma palavra que o Senhor está falando para você. Quer funcionar? Funciona num lugar chamado luz, um lugar chamado revelação da palavra de Deus, um lugar onde o Espírito Santo está no comando da sua vida. Eu deixo essa palavra para você. Quero declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui, que vai receber a minha oração agora, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza. E se você puder, compartilha com 7 pessoas. E que Deus te abençoe mais e mais. Amém? Compartilha. Não vai custar nada para você compartilhar essa oração, mas você vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, se você pode, mande agora para 7 pessoas. Quero falar rapidamente dos meus livros. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. O livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse devocional incrível chamado Café com Jesus, que está abençoando a vida de muitas e muitas pessoas. E você pode adquirir o meu livro lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno ainda da Academia Kindle, venha andar com a gente, venha ser treinado no profético, venha ser discipulado, venha aprender a andar com Deus, a viver uma vida no Espírito. Eu quero convidar você, inclusive, a aprender a ouvir a Deus, a andar com Deus, a andar do jeito certo, sabe? Sem distrações. Vem ser treinado, você vai investir 1 ano da sua vida caminhando com a gente, aprendendo semana após semana. E tenho certeza que quando encerrar esse ano, você já vai encerrar com uma outra vida. Você vai estar vivendo outra coisa. Você vai estar caminhando em uma outra direção. Inclusive, domingo agora, nós temos um evento chamado Passando o Manto. Nós vamos falar sobre os segredos da unção de Deus. E esse evento vai acontecer dentro da Academia Kindle Global, certo? Então, depois acessa meu site e se Deus falar ao teu coração, vem estar com a gente. Domingo também às 9 da manhã eu estarei ministrando na igreja que eu congrego. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Amém? Já compartilhou aí? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma pessoa de sobrenome de Melo que está aí me ouvindo. E o Senhor manda dizer a você que você vai se surpreender com aquilo que você não está aguardando, mas que Deus vai restaurar lá do teu passado. Você, de sobrenome de Melo. Tem uma pessoa também que está aí me ouvindo. E o Senhor me mostrou uma alergia muito forte nos braços. Uma alergia muito forte nos braços. E eu quero declarar saúde sobre você agora. Saúde. Saúde, que toda enfermidade, toda alergia renda-se a Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que está me ouvindo aí, que se acidentou essa semana de moto. E o Senhor manda dizer para você, foi o livramento do Senhor na tua vida. E o Senhor já falou algo para você sobre uma mudança. Você faz um percurso todos os dias e Deus tem dito para você que é hora de você mudar o seu percurso. É hora de você parar de ir para esse lugar. Deus tem bênção para você aonde você está. Você precisa confiar na palavra do Senhor. O Senhor está falando com você, Ele te deu outro livramento. Amém? Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero apresentar você, quero apresentar a tua causa diante de Deus. E eu sei que Deus está aqui, gente. Eu sei que quando nós oramos, Deus vem. Por isso, vamos orar. Ora com toda a fé junto comigo agora, em nome de Jesus. E você, que é meu parceiro na televisão, tem me ajudado a pregar o Evangelho. Estamos com um programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Nosso programa não é mantido pela igreja, é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Meu muito obrigado a cada parceiro que tem acreditado e que tem estado firme conosco, e também aos intercessores que oram tanto pela minha vida. Gratidão pela vida de cada um de vocês. O Senhor siga os fortalecendo. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu amor, obrigado pelas suas orações. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Libera do teu poder agora, Pai, sobre a vida dos teus servos e servas que estão orando. E no nome de Jesus nós profetizamos, nada faltando. O Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de coisa alguma. O Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor abrirá portas com grandes recursos. O Senhor trará grandes negócios a nós. O Senhor estará liberando recursos que estão travados, pessoas que estão aguardando por liberação de processos, por liberação de licitações, de contratos. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua empresa, todo empreendedor que está aqui orando junto comigo, toda pessoa, meu Deus, que é fiel a Ti, que está buscando alternativas para romper, para avançar, para quitar dívidas. Senhor, dá solução a Teus filhos, dá vitória, Pai, a essa pessoa, uma vitória total, uma vitória completa na sua vida financeira. No nome de Jesus nós oramos para que todo laço do inferno que vem para trazer dívida, que vem para afastar essa pessoa do seu propósito, que esse laço seja cortado agora em nome de Jesus. A minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor abra os céus sobre a vida de todo aquele que está orando e que o novo de Deus venha para o caminho dele, venha para o caminho dela. Eu oro por portas de oportunidade. Oro também, Senhor, para que nada esteja quebrado. E tudo aquilo que está quebrado financeiramente, na família, ou quebrado dentro dessa pessoa, que haja uma restauração total e completa. Senhor, não é tarde. Para essa pessoa que está perdida, Senhor, num outro mundo, ela está perdida num outro mundo, um mundo de trevas, um mundo de escuridão. Não é tarde, Senhor, para ela vir para a luz, para ela caminhar até Jesus. Eu quero orar agora para que toda pessoa que está
está cegada, está num lugar de trevas, que ela seja liberta agora. Que o Senhor a tire desse lugar, que o poder de Jesus Cristo entre nesse lugar e que toda amarra na vida dessa pessoa seja cortada agora. Saia agora de toda a prisão espiritual e que toda amarra espiritual na tua vida caia por terra, todo vício caia por terra, todo relacionamento tóxico, todo relacionamento de trevas que está mantendo você num caminho errado, num lugar errado. Em nome de Jesus eu quero declarar, isso não tem mais poder sobre a tua vida. Sê livre agora, sê livre. Que a luz de Jesus Cristo toque no teu filho, que a luz de Jesus Cristo toque no teu marido, que a luz de Jesus Cristo toque na tua vida e que você seja livre, que você seja liberto em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. E nós oramos para tudo completo. Haverá restauração, Deus colocará cada coisa no seu devido lugar, o shalom de Deus descendo sobre a tua vida, e todo aquele que está doente seja curado agora, todo aquele que estiver enfermo fisicamente ou emocionalmente seja curado. E eu apresento a vida de cada pessoa diante de ti, Pai, eu te peço, libera paz, prosperidade, alegria, saúde, força na vida dessa pessoa e que o sobrenatural de Deus toque ela e toque todas as áreas da vida dela, no nome de Jesus. Apresento cada pedido de oração a Ti, apresento cada pedido, cada necessidade que está sendo colocada aqui nos comentários, eu apresento a Ti e eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa, sobre essa família. Amém e amém. Amém? Escreve aqui nos comentários, o poder de Deus está na minha vida. Amém? Você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas, selando essa palavra. Às 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, um excelente e abençoado dia a ti e a todos da tua casa. Até mais.